O tema da nossa mensagem: conte quão grandes coisas Deus fez por você. O nosso texto base é Lucas, capítulo 8, de 37 a 40, que daqui a pouco nós estaremos lendo. Por enquanto pode permanecer apenas nessa imagem. Eu só quero aqui fazer uma breve introdução para depois nós lermos o texto, onde eu vou estar extraindo a mensagem da palavra de Deus. Mas só para os irmãos entrarem no contexto do texto. Jesus havia enfrentado uma tempestade com seus discípulos, descido de um barco na cidade de Gadaré, e quando ele desce do seu barco, vem um homem endemoniado. Um homem nu, um homem feroz, um homem que colocava medo em todos os moradores da cidade de Gadaré. E quando Jesus desce do barco, esse é o primeiro homem daquela cidade que vem para recebê-lo. E o texto vai dizer que quando este homem chega diante de Jesus, ele se prostra, ele se ajoelha diante de Jesus. E ele vai dizer: por que o Senhor veio me atormentar antes do tempo? Logo ele será atormentado, não chegou o tempo dele ainda. Mas ele ali se prostra diante de Jesus. Jesus vai perguntar a ele: como é o seu nome? Ele vai dizer legião, porque somos muitos demônios. Se nós interpretarmos isso de maneira literal, legião, de acordo com o exército romano, significava 6.000 soldados. Ele diz aqui: nós somos uma legião. Uma legião de demônios estava no corpo daquele homem. E Jesus então vai expulsar o demônio daquele homem. Aqueles demônios vão pedir permissão para Jesus para poder entrar em uma manada de porcos. Jesus vai dar permissão para aquele demônio entrarem na manada de porcos. Aqueles demônios entram na manada de porcos, os porcos correm para o precipício, se lançam no precipício e todos os porcos morrem afogados. Os porcos morrem afogados. Os demônios não. Mas eu destaco aqui uma coisa: os demônios pediram permissão para Jesus para entrarem naqueles porcos. Percebam a autoridade e o poder de Jesus, onde aquela legião não podia fazer nada se não fosse permitido por ele. Irmãos, às vezes nós confundimos as coisas. Nós temos essa grande luta espiritual entre o bem e o mal. E às vezes nós alimentamos a ideia de que o bem e o mal estão guerreando e de repente, num golpe de sorte, o bem vai vencer o mal e nós vamos triunfar. Isso não é verdade.
O bem e o mal não estão triunfando quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de Deus, quando nós falamos da Trindade, quando nós falamos do poder de Jesus. O poder de Jesus é ilimitado, é incomparável, é soberano, nada resiste ao seu poder. Tudo o que o inimigo quer fazer, ele só faz segundo a permissão de Deus, porque se Deus disser não, ele não faz. Vejam bem, nem mesmo para entrar em uma manada de porcos, que eram animais imundos, eles podiam fazer sem permissão. Nós estamos diante de um Deus soberano, que tem todo o poder e tem toda a autoridade. Jesus vai expulsar o demônio do corpo deste homem. E de repente, então, vão vestir roupa deste homem, e quando os moradores da cidade ficam sabendo o que Jesus fez, eles vão até lá. E quando ele chega, aquele homem está sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, sendo ministrado por Jesus, sendo instruído por Jesus. Os moradores daquela cidade vão ver aquela cena e eles vão fazer algo que nós temos dificuldade de entender. Os moradores daquela cidade, ao verem aquele homem que eles não conseguiam dominar, não conseguiam fazer nada por ele, está ali diante de Jesus em perfeito juízo, vestido, e eles olham aquela cena, em vez deles irem e se juntarem àquele homem, se assentarem diante de Jesus e serem ministrados por ele, os moradores daquela cidade vão pedir para Jesus fazer o quê? O que aqueles moradores pedem para Jesus fazer? Jesus, vá embora. Jesus, se retire daqui. Vejam que loucura. Veja que loucura que aqueles homens estavam fazendo. Eles tinham que se unir àquele homem, abraçar aquele homem, se sentar ali e ser ministrado e aprender. Eles pedem para Jesus ir embora. E o que Jesus faz? Atende o pedido deles. Imediatamente, Jesus entra no barco e vai embora. E quando ele chega do outro lado, daquele lago, uma multidão está esperando Jesus. Uma multidão está lá, esperando ansiosamente por Jesus. E no meio dessa multidão está Jairo, que a sua filha está morrendo na sua casa. E no caminho tem aquela mulher do fluxo de sangue, que vai tocar nas vestes de Jesus e vai ser curada. Irmãos, aqui até agora, eu trouxe o contexto da minha mensagem. E a partir de agora, então, eu começo a fazer aplicações para os irmãos. A partir de agora, eu começo a colocar os irmãos dentro dessa história. Agora eu quero que os irmãos se vejam dentro desse texto, não agora mais como um espectador olhando um quadro, um cenário que eu acabei de pintar verbalmente. Eu agora quero que os irmãos se comparem com todos esses personagens. E você esteja respondendo a si mesmo. Com qual deles você se compara? Com qual deles você se identifica? Esta é a minha intenção ao ministrar o coração dos irmãos neste momento. Vou pedir então, esteja projetando o texto, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês ou na projeção que está toda ali no nosso slide. Lucas capítulo 8, versículo 37 e 40. Apenas uma pequena parte de onde eu extraí o tema da nossa mensagem e que eu estarei falando sobre ela. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conte quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Amém?
Primeira lição que eu quero extrair do texto é o próximo slide aí. Laísa. Eu aprendo, Laísa. Primeira lição que eu quero extrair do texto: nem todos vão crer em Jesus. O texto diz que toda a multidão dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse. Nem todos vão crer em Jesus. Nós queremos que todos creiam. Nós pregamos para todos. Essa é a nossa missão como igreja. Esse é o nosso desejo para os nossos familiares, para os nossos amigos. Nós queremos que todos se rendam a Jesus, que todos se assentem aos seus pés e sejam ministrados e instruídos por eles. Esse é o nosso desejo. Mas o texto diz que nem todos se rendem, nem todos obedecem. Há aqueles que, mesmo vendo sinais de prodígios e maravilhas, vão continuar negando. Ao invés de crerem, ao invés de terem os seus corações amolecidos, vão se endurecer e mais ainda, e cada vez mais. Porque cada vez que nós resistimos à palavra de Deus, cada vez que nós o desobedecemos, o nosso coração se endurece. E nós vamos ficando mais resistentes. Veja, esses homens viram Jesus realizar um sinal de prodígio e maravilha. Esses homens viram Jesus fazendo aquilo que eles não conseguiam fazer. Nos versículos anteriores, dizem que os moradores dessa cidade de Gadaré, os gadarenos, tentaram ajudar este homem. Eles amarravam esse homem, as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro. Eles tentavam fazer alguma coisa para deter aquele homem, ajudar aquele homem, mas o texto diz que aquele homem quebrava as correntes das suas mãos e dos seus pés, porque era uma legião que estava sobre ele, ele era muito forte, muito mais forte do que os homens, muito mais forte do que toda aquela cidade de Gadaré, muito mais forte do que o próprio ferro que estava nas suas mãos e nos seus pés. Havia um poder muito grande sobre a vida daquele homem, e nós precisamos entender isso. Há coisas que nós não podemos fazer, há coisas que estão além da nossa capacidade, e nós precisamos reconhecer e recorrer ao poder de Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Aqueles homens não conseguiam libertar aquele homem, mesmo o prendendo com correntes de ferro. Mas Jesus, pelo poder da sua palavra, libertou a vida daquele homem, transformou a vida daquele homem, vai restaurar a vida daquele homem, pelo poder da sua palavra. Este é o grande poder da igreja. Este é o grande poder que nós temos. Este é o grande poder que nós devemos utilizar para converter os nossos parentes, os nossos amigos e aqueles que estão ao nosso redor. Tão somente pregarmos a palavra, pregarmos o Evangelho. Não é isso que diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16? Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder transformador de Deus. O Evangelho faz aquilo que nós não podemos fazer. O Evangelho faz aquilo que Deus pode e quer fazer. Transformar a vida daqueles que estão ouvindo a sua mensagem. Bom, mas se nós vemos que aqueles homens pediram para Jesus ir embora, nós temos que entender que há pessoas que estão fazendo escolhas erradas, desde aquela época. Os gadarenos, eles não gostaram do que Jesus fez. Os gadarenos, quando viram que os porcos estavam mortos, eles ficaram bravos. Eles preferiam a companhia dos porcos
do que a companhia de Jesus. Eles preferiram a companhia dos porcos do que a companhia de Jesus. Eles preferiram que os porcos continuassem pastando ali, mas Jesus não estivesse ali. Eles preferiram que os porcos continuassem vivos e aquele homem aprisionado pelo poder do diabo. Eles queriam isso, mas não era o plano de Deus, não era a vontade de Jesus. Jesus tem planos melhores, extraordinários para as nossas vidas. E é por isso que ele foi lá, para libertar a vida daquele homem. Nós podemos dizer assim, nossa, mas por que aqueles gadarenos fizeram isso? Mas isso não fica só no gadareno. Lembra quando foi perguntado, quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E qual foi a resposta? Barrabás. As escolhas continuam sendo repetidas. Lembra de Paulo escrevendo, olha, Demas me desamparou porque ele amou o presente século, amou o mundo. Os gadarenos preferiam os porcos, a multidão em Jerusalém preferia Barrabás, Demas preferiu o mundo. E a história continua se repetindo. E muitas vezes nós vemos pessoas na nossa igreja, na nossa família, fazendo essas escolhas erradas novamente, ao invés de se renderem a Cristo, ouvirem o poder da sua palavra e o aceitarem, e se dobrarem e aprenderem, preferem continuar rejeitando, preferem continuar pedindo para que Jesus retire da sua vida. Talvez você possa dizer assim, não, mas eu nunca pedi para Jesus se retirar da minha vida. Talvez você nunca pediu verbalmente, mas cada vez que você transgride a palavra de Deus, cada vez que você faz algo que Ele diz para você não fazer, cada vez que você deixa de fazer algo que Ele manda você fazer, é como se você estivesse dizendo, Senhor, se retira. Eu não quero submeter a Tua palavra, eu não quero obedecer. Que não haja nenhum gadareno aqui nessa manhã. Que não haja ninguém aqui pedindo para Jesus se retirar, mas que possa se render a Ele, se prostrar e aprender dEle e com Ele. Amém? Segunda lição que eu quero extrair do texto. Aqueles que são curados por Jesus devem desejar andar com Ele. E o texto diz, e aquele homem rogou-lhe que o deixasse estar com Ele. Você tem desejo de estar com Jesus? Você passa tempo de qualidade com Jesus? Você pode dizer como o salmista diz lá no Salmo 42, como a corça suspira pela corrente das águas, assim, ó Deus, por ti, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei perante a face de Deus? Veja, o salmista desejava estar na casa de Deus, aprender de Deus. Este homem foi curado por Jesus, a sua vida foi transformada. Ele agora não vai mais andar errante pelos desertos, não vai mais habitar nos sepulcros, não vai mais ter como companhia os seus demônios que estavam sobre ele, não. Ele reconhece isso, e ao reconhecer isso, ele deseja estar com Jesus, andar com Jesus, servir a Jesus. Eu tenho dificuldade de entender pessoas que foram transformadas por Jesus, que não sentem esse desejo de estar com Ele. Qualquer coisa é motivo para se afastar da presença de Deus. Qualquer coisa o impede de estar na casa de Deus. Irmãos, eu amo estar na casa de Deus. Eu amo ministrar e ser ministrado pela palavra de Deus. A gente é alimentado, edificado, exortado, consolado. É maravilhoso quando a gente sente essa presença de Deus nas nossas vidas. Nós queremos estar, nós desejamos estar com Ele, porque a palavra que diz, ele desejava estar com Jesus. Você deseja? Você tem essa sede, essa vontade? Aqueles que foram transformados por Jesus desejam estar com Ele.
Terceira lição que eu quero extrair do texto: a vontade de Jesus deve sobrepor a vontade daqueles que o seguem. Faltou uma palavra aí. A vontade de Jesus deve sobrepor a vontade daqueles que o seguem. Como diz o texto: e aquele homem rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu. Já pararam para pensar por quê? Por que Jesus deixou aquele homem seguir? Quantas vezes Jesus convidou as pessoas para segui-lo e as pessoas o seguiam? Por que esse aqui quer e Jesus diz não? Será que não há algo para nos ensinar? Os servos de Jesus não devem negligenciar essa importante lição, que a vontade de Jesus, a vontade de Deus, deve prevalecer sobre a nossa vontade. Aquele homem queria ir, Jesus queria que ele ficasse. E por que Jesus queria que ele ficasse? Porque se Jesus permitisse que aquele homem o acompanhasse, aquela cidade de Gadaré permaneceria em densas trevas. A luz do Evangelho se apagaria para aquela cidade. E Jesus não permite que ele vá, mas Jesus vai dar uma missão para aquele homem. Volte para a tua casa e conte quão grandes coisas Deus fez por você. Toda vez que aquela cidade olhasse para aquele homem, toda vez que aquela cidade ouvisse aquele homem contando o que Deus havia feito por ele, era a luz do Evangelho brilhando naquela cidade. Aquele homem queria ir, mas Jesus queria que ele ficasse. E a vontade de Jesus deve prevalecer. Já pararam para pensar que às vezes você está tomando uma decisão, que às vezes você quer fazer alguma coisa, mas essa é a sua vontade, e não é a vontade de Deus? Ele tem outros planos para você. E nós devemos nos render e submeter à vontade dele. Não é isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. E lá no jardim do Éden, Jesus vai dizer: Senhor, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade de Jesus, a vontade de Deus, deve prevalecer sobre as nossas vidas, sempre e sempre. Quarta lição que eu extraio desse texto: é preciso ter experiência com Jesus para poder servir a Jesus. É preciso ter experiência com Jesus para servir Jesus. Quão grandes coisas te fez Deus. É preciso ter experiência com Jesus para servir Jesus. Porque como uma pessoa vai falar o que Deus fez na vida dela, se Deus não fez nada na vida dela? Como alguém vai falar o que Deus está fazendo na vida dela, se Deus não está fazendo nada na vida dela? É preciso ter experiência com Jesus para poder servir Jesus. E nós precisamos ter muita experiência com Ele. Conte o que Deus está fazendo por você. Fale do que você tem aprendido com a leitura das Escrituras. Fale do consolo e conforto que você tem recebido através da palavra. Fale dos teus momentos a sós com Deus. Jesus diz: examinai, pois, a Escritura, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nas Escrituras nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos de Jesus, e toda a Escritura aponta para Jesus. E na medida que nós vamos tendo essa experiência, nós vamos tendo motivo para falar, motivo para testemunhar, para poder contar quão grandes coisas Deus está fazendo em nossa vida, como Ele está nos libertando, nos transformando, nos restaurando, como Ele está nos consolando, como são doces os momentos que nós passamos na presença de Deus.
como nós somos edificados e consolados. Tenha esses momentos com Deus e depois conte, testemunhe daquilo que Deus está fazendo em você, por você e com você. Quinta e penúltima lição que eu quero extrair do texto: comece servindo Jesus em sua casa. Como foi a ordem de Jesus: torna para a tua casa. E conte quão grandes coisas te fez Deus. Devemos começar testemunhando aos nossos familiares aquilo que Deus tem feito por nós, as libertações que Ele está operando em nós, a restauração que Ele está operando em nós. Nós devemos contar em nossa casa. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, é os nossos familiares, os nossos entes queridos. O nosso ministério começa em casa. Às vezes nós vemos pessoas querendo pregar o Evangelho do outro lado do mundo, mas não pregam o Evangelho nem na própria casa, nem para os vizinhos, nem para os amigos que estão ao seu redor. Comece pregando o Evangelho na sua casa. Em casa nós encontramos as pessoas mais queridas, que nós mais gostamos. Em casa nós encontramos aquelas pessoas ao qual nós queremos que sejam salvas, que sejam transformadas. Aquelas pessoas que nós não queremos que passam uma eternidade de sofrimento. Aquelas pessoas que nós não queremos que elas sejam lançadas naquele local onde há choro, ranger de dente, onde há pranto, onde o sofrimento será eterno. Nós não queremos que o esposo, a esposa, os filhos, nossos irmãos vão para lá. E por isso nós devemos contar a Ele quão grandes coisas o Senhor está fazendo em nossas vidas. Contar como nós temos sido libertos, transformados, e que Deus pode fazer o mesmo pela vida deles. Conte quão grandes coisas Deus fez na sua vida e comece contando em sua casa. Por isso a ordem de Jesus é tão importante para todos nós. Devemos ir contar o que Deus tem feito em nossas vidas. Conte o que Deus tem feito na sua vida. Talvez você possa dizer assim: não, mas pastor, eu já contei, eu já preguei, eles rejeitaram, eles disseram não, eu já convidei e eles disseram não. Continue falando, continue contando, continue crescendo em comunhão com Deus, continue recebendo mais unção e inspiração sobre a sua vida, e continue falando, continue contando o que Deus fez na sua vida. E quando é que eu devo parar? Quando é que eu posso parar de pregar para minha casa? Você pode parar de pregar quando você atingir o mesmo nível de Josué, capítulo 24, 15, quando Josué diz para o povo: ó, se vocês quiserem servir outros deuses, vocês sirvam, porém fique sabendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Continue pregando, até que toda a sua família seja ganha para Jesus. Continue pregando, até que todos eles se rendam a Jesus, que todos eles se convertam a Jesus. Continue contando com grandes coisas Deus tem feito por você, até que você ganhe toda a sua família. Última lição do texto: aqueles que são transformados por Jesus devem falar de Jesus. O texto diz: e ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Jesus diz: vai para casa e conte quão grandes coisas o Senhor fez por você. Ele vai, mas o seu coração estava tão cheio de gratidão, tão cheio de fervor, da graça, do amor e da misericórdia de Deus, que ele não vai para sua casa silenciosamente. Ele está indo para sua casa, mas ele vai falando, ele vai apregoando, ele vai contando quão grandes coisas Jesus havia feito na sua vida.
É difícil entender as pessoas que não têm prazer de falar de Jesus, das coisas de Jesus. Irmãos, é triste quando a gente vai conversar com outro irmão e ele só fala de política, só fala de futebol, só fala de coisas do mundo e não fala de Jesus, não fala do que leu na palavra, do que aprendeu na palavra. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Nosso coração tem que se encher de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, e é isso então que nós vamos falar quando nós estivermos conversando. Nós não vamos perder tempo com coisas triviais, mundanas. Nós vamos falar de Deus, do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Este gadareno, ao se encontrar com Jesus, ele foi liberto e ele foi salvo. Este é o retrato da humanidade sem Jesus. Estão presos, dominados por uma força muito maior do que a deles. Os homens podem até tentar ajudá-los, mas não conseguem, porque só Jesus tem o poder para salvá-los. Só Jesus tem poder para restaurá-los e devolver são e salvo para o seio das suas famílias, para a comunhão com Deus, para a família de Deus. Eu disse que no início do texto, Jesus havia acabado de descer de uma tempestade e foi recebido por aquele gadareno. E ali então ele encontra aquele homem endemoniado. Perceba como Jesus ele tem um papel restaurador e transformador. No barco levanta uma tempestade, ele acalma a tempestade e há uma grande bonança. Ele chega aqui na cidade dos Gadarenos, há um homem com uma grande tempestade na sua vida e Jesus vai acalmá-lo, Jesus vai transformá-lo. Perceba que o importante não é como está o ambiente, mas o importante é o que acontece quando Jesus chega. E ele traz paz, ele traz restauração, ele traz libertação, ele traz transformação. E é isso que nós devemos levar. Não importa como esteja o ambiente, na sua casa, no seu vizinho, na sua vida, o que importa é que o que Jesus vai fazer nela. Deixe ele transformar. Deixe ele restaurar a sua vida. Deixe ele te trazer paz. Paz espiritual, paz emocional, paz familiar. Deixe ele transformar a sua vida e usar a sua vida para a glória dele. Deixe ele também poder dizer: vá e conte quão grandes coisas Deus fez por você. Deixe ele restaurar a sua vida e depois te dar esta missão. E eu concluo dizendo, começando pelas nossas casas e indo por toda a cidade, vamos contar quão grandes coisas Deus tem feito por nós. Vamos falar como éramos, como vivíamos, aprisionados pelas correntes do pecado, e Jesus nos libertou pelo poder transformador da sua palavra. E nós fomos transformados. Sim, que como igreja, todos nós possamos contar nessa cidade e em nossas casas quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém? Que Deus os abençoe. Peço que os irmãos estejam inclinando a cabeça e vamos orar nesse instante.